pessoal, estamos aqui no Bate-Bola do Mercado com Marcelo Reis, Co-CEO e CCO da Léo Burnet TaylorMade. A gente vai conhecer um pouco da história. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, é uma honra estar aqui com vocês. Espero que a gente faça um bate-papo interessante para as pessoas. Não tenho dúvida disso. Para começar, a gente queria entender um pouco aí sobre o seu histórico, como que fez você chegar aonde você chegou aqui na Léo Burnet. Conta um pouco da sua história. Para chegar aqui, eu passei por vários aquis, rodei quase todas as agências do mercado. Mas para chegar em São Paulo, que eu acho que é o início de tudo isso, eu trabalhei alguns anos em Belo Horizonte, eu sou mineiro. Mineirinho. E vim, larguei tudo, pedi demissão, juntei meu dinheiro, algumas vezes tentei vir, não consegui. Acabei viajando pelo mundo e gastando minha reserva, mas quando eu consegui vir para cá, eu lembro que tem uma passagem muito interessante. Eu tinha na época 24 anos e eu pedi demissão e o dono da empresa falou: fica que eu te promovo a diretor de criação. Aí ele me deu o melhor motivo para ir embora. Eu falei: se você vai me passar diretor de criação, significa que eu tenho que ir embora da empresa, porque eu não posso ser diretor de criação nesta empresa e aprender. Então eu tenho que aprender em outro lugar. Então ali foi a prova de que eu tinha que ir embora. Mas que já tinha um dom por trás, né? Acho que direção de criação não é um dom, acho que é um exercício que se aprende, se labuta e lapida também. Mas se ali eu era o limite da criação daquela empresa, eu tinha que ir embora, porque eu não sabia nada. Hoje continuo sem saber, porque acho que agora a gente vai saber cada vez menos. Isso é o que é interessante. Mas naquela época era desinteressante, eu precisava vir aprender. Então eu vim para cá e eu lembro que em um mês e meio consegui uma vaga de um estágio que uma pessoa tinha desistido na W Brasil. Grande agência, Washington Oliveira. Exatamente, brilhante. E o Marcelo Pires me ligou e falou: tenho 2 meses de estágio, tá afim? Aí eu falei: puta, agora. Eu lembro o dia que eu cheguei lá, 8h30 da manhã, recebendo um job de Folha de São Paulo para fazer rodapé da Folha. Eu não acreditei que eu estava sentado na W. E dali... Uma grande escola, né? Porra. Dali eu fui indicado para a Liulara, depois cresci na Liulara, fui para a DM9 e a minha vida profissional aconteceu com a Velocidade de São Paulo, que é realmente fora da curva em comparação com os outros mercados do Brasil. Então, devo muito a esse histórico, devo muito a Belo Horizonte, que me ensinou varejo pra caramba, um mercado de varejo, de serviço, e que eu já usei bastante na Léo, porque o varejo é a essência da nossa profissão. A gente tem um termômetro da economia quando a gente tem o varejo na mão. Claro, a experiência de varejo é sempre bom para nossa vital, carreira, né? É vital. Deixa a agência quente, deixa a agência rápida. É importante ter experiência no varejo. Sem dúvida. E vive muito o que está acontecendo, né? Politicamente, economicamente com o país. Você tem que ir desenhando à medida que as coisas vão mudando, né? A situação econômica. Qual o desafio hoje da agência e o que você vê nos próximos anos de futuro de desafio aqui para vocês? Cara, o maior desafio que a gente está tendo no mercado hoje é a relação das pessoas com a profissão, com o trabalho da publicidade, da comunicação. Eu acho que a pandemia destruiu uma conexão que tinha muito forte da nossa vivência em torno da indústria da criatividade. Então, hoje eu costumo brincar aqui nos almoços que a gente tem, que a gente sempre faz almoços com os aniversariantes presenciais, para que a gente venha e conheça as pessoas. As pessoas são interessantíssimas, o que elas construíram em suas casas foi muito profícuo em termos de criatividade, de inovação, de produzir coisas manualmente, pintar, escrever. E eu acho que a gente tem que trazer isso para dentro de volta das empresas. Por quê? Porque a gente fica mais rico, fica mais interessante e as relações humanas se fortalecem. Então eu acho que o grande desafio do mercado hoje é essa nova construção da relação profissional, da relação do local do trabalho. Eu sou sempre a favor da presença e o máximo que a gente puder estimular para que isso aconteça com mais frequência, melhor. Por quê? Porque o desafio que o ano que vem vai trazer para a gente, independente de quem vencer as eleições, vai ser muito grande do ponto de vista de resultado financeiro. A gente está vindo de um país que está sofrendo com inflação, está sofrendo com desemprego, nunca teve tanta gente na rua como a gente está vendo agora, está uma situação bastante complexa do ponto de vista de melhoria social. E nós, como ponta, ou como junção, acho que é mais junção do que ponta, a gente talvez seja ponta de uma cadeia, mas a gente é junção do consumidor com as marcas,
tem que saber fazer essa conexão de maneira muito poderosa. Entender rede social, entender o termômetro das ruas, entender o que está acontecendo na sociedade como um todo, entender de economia, entender a política por trás dos jogos que acontecem na sociedade, para poder ligar de maneira coerente. Então, nós, como publicitários, comunicólogos, temos aí um desafio, sociólogos até, a gente pode falar dessa forma, porque a gente tem todas as agências têm um trabalho de entendimento do social, da relação do consumidor com as marcas e da construção de personas em cada marca. Isso tem a ver com cada momento de consumo e cada jornada. A gente tem que conseguir entender isso de forma muito delicada, muito profunda, porque mudou o jeito de se consumir, mudou o jeito de consumir informação. E eu acho que o grande desafio para o ano que vai vir, com todas essas variáveis, de novo, independente de quem vencer, vai ter que passar por esses problemas sociais, econômicos, é a gente conseguir pegar cada marca que a gente tem, achar o lugar perfeito delas, de conexão com o seu público e fazer com que a mensagem e o propósito seja passado da maneira mais perfeita. Então, o desafio para mim é a essência da nossa profissão. É a gente poder voltar à essência de cada marca e poder falar com o consumidor da maneira mais perfeita e mais sintonizada. Então, entender essa conexão consumidor, marca, propósito, sociedade brasileira, eu acho que é o grande desafio que todos os publicitários, marqueteiros e líderes de marcas vão ter para 2023. É um desafio super interessante, porque traz a gente de volta para o que a gente tem que fazer. Claro. É comunicar as melhores mensagens da maneira certa, para o público correto e com coerência com propósito. Acho que essa delicadeza de informação e de dado a gente vai ter que ter para poder fazer um 23 mais rico para todo mundo. Não, sem dúvida. Você tocou em 2 pontos que eu acho que são importantíssimos, né? O primeiro é se acostumar com essa porque a pandemia veio para ficar em alguns quesitos, né? Quando a gente fala de mais call, menos reuniões presenciais, eu ainda sou um cara mais antigo, eu ainda gosto da reunião presencial, eu me adaptei e tive muita dificuldade de fazer reuniões com call, você apresentar produtos, você vender o seu produto para o cliente por call. Mas isso é uma questão de a gente se adaptar ao que você falou, eu acho que isso é um desafio grande da agência. E você ser assertivo com o público final, né? Você entender do seu cliente, aonde ele quer chegar, da maneira como ele quer chegar. Hoje em dia, acho que você não tem mais espaço para erro, você tem que ser muito mais assertivo. Então, esses 2 pontos acho que são muito importantes aí que você vem colocando e eu acho que é o grande desafio de todas as agências. Voltar à base da comunidade, da nossa profissão, eu acho que é o grande desafio para esse 23 que está vindo aí, cheio de variáveis. Marcelo, agora falando um pouco do nosso mercado de Out of Home, queria entender aqui como vocês veem o Out of Home aqui na agência, se vocês têm algum case de sucesso que você acha relevante comentar, falar um pouco sobre o nosso mercado de Out of Home. Cara, eu acho que o Out of Home foi um dos que mais sofreu, obviamente, durante a pandemia, né? Porque a Out of Home, a gente não dava as pessoas ficar em casa, então... Sim. Não tinha ninguém na rua, né? Isso, viveu um conflito emocional, né? Sim. Independente, eu acho que ele funcionou pra caramba, mas virou um conflito emocional você investir numa mídia que as pessoas não saiam de casa. Mas o Out of Home é vital, porque as pessoas não vão deixar de sair, as pessoas não estão acostumadas com a dinâmica do país e a gente sabe que é uma mídia, eu acho que super emocional, do ponto de vista de conectar com aquilo que você está fazendo para a sua sobrevivência humana, como ser humano, seja para lazer, seja para o trabalho, seja para encontrar a sua família, seja para a sua subsistência. Então ele acompanha a jornada das pessoas em todos os momentos e normalmente são momentos positivos. Você não sai de casa para uma coisa depressiva, a não ser que você vá no velório. O Out of Home para mim acompanha as jornadas positivas das pessoas. Então a gente, como Léo, sempre usou e sempre trabalhou o Out of Home da maneira mais interessante, que é você ter uma mensagem rápida, curta, que cause a emoção necessária e que dirija o consumidor para o ponto de venda. Né? Acho que hoje a gente tem um Out of Home muito mais moderno, digital, conectado com o mobile, que é incrível. As empresas se profissionalizaram, né? Com um grande poder tecnológico. Sim. A gente tem o Out of Home acompanhando a jornada das pessoas. A gente fez isso no Lollapalooza com o Samsung, toda a jornada das pessoas que estavam indo para o festival foi acompanhada pela comunicação de Out of Home. A gente fez para a Samsung também um trabalho incrível de lançamento, contagem regressiva do S22, tanto numa empena quanto dentro do metaverso.
Então a gente fez ao mesmo tempo as coisas acontecendo no mundo virtual e no mundo real. Claro, juntou o digital ao out of home, né? Pois, acho que isso é a grande evolução do out of home, mostrando que essa mídia só tem a evoluir com a evolução do mobile e das tecnologias virtuais. Ou seja, para mim o out of home ele é vital até para construir o mood das cidades. Sei que São Paulo teve uma transformação muito grande, o que foi até benéfica, mas surgiram outras formas de conversar com a cidade, outras formas de patrocinar pontos da cidade, de investir no Parque Ibirapuera. Então, por exemplo, existem várias formas de fazer com que o out of home seja benéfico, que o investimento do out of home traga benefícios para a cidade e que as marcas sejam presentes nesse ciclo virtuoso, né? Ele financia alguma coisa, financiado por uma marca, que financia o benefício para a cidade. Então, eu sempre divido com os nossos clientes aqui a oportunidade de a gente ir para o out of home. Samsung a gente trabalha muito bem, que é um dos cases de mais sucesso que a gente tem aqui, mas todas as marcas da Léo são sempre imputadas para a gente fazer essa comunicação. Às vezes, eu contei um case que foi gigante e foi muito poderoso, mas a gente faz para vários clientes de forma diferenciada. Mas é vital e muito importante para essa conexão que a gente quer no final do funil, que é converter o consumidor de uma maneira prazerosa e lucrativa para todo mundo. Muito bom ouvir isso, a gente fica feliz, né? E as maiorias das entrevistas que a gente vem fazendo, a gente vê que realmente o out of home não tem como não estar num plano, quando é um plano robusto e quando você precisa falar com as pessoas na rua, no meio de transporte, nos shoppings, nos clubes, em vários locais, você tem que fazer para o plano ficar mais completo e a gente fica feliz que vocês tenham essa cabeça. E out of home é muito mais do que o out of home em si, é você ativar na rua, é você fazer a conexão com o ambiente de mídia, mas com a ativação que você estiver fazendo, ou até não usando um parceiro de mídia, ativar as ruas de uma maneira interessante, uma maneira moderna, uma maneira que converse com a sociedade. Eu acho que isso é vital para o que a gente acredita. Marcelo, qual a importância da responsabilidade social das marcas perante o nosso mercado? Como que você vê isso? Olha, eu acho que a relação das marcas com a sociedade, com a comunidade em que ela está inserida, se transformou muito na última década. Hoje não existe uma marca que não tenha o impacto social como uma das suas principais atividades ou principais movimentações de comunicação e de execução daquela comunicação, porque não adianta se comunicar algo que você não faça, mas como um propósito da empresa e como uma área que deva que receba o investimento necessário para que ela seja trabalhada da forma correta. Se a gente pensar hoje em dia, muito mais importante que uma empresa Sabão em Pó ser 10% mais eficiente é que ela direcione uma boa parte do seu lucro para algum projeto que seja relacionado com a sua essência core, né? Com aquilo que seja originário da produção daquela empresa, da construção daquela marca. Então, isso é vital e o consumidor sabe a marca que tem uma participação social e a marca que não tem. Eu acho que isso cada vez está ficando mais poderoso. Se a gente pegar o Festival de Cannes como um exemplo, quase a totalidade, já tiram 5, 6 cases que não tinham ou um olhar ESG ou um olhar social como essência, estou falando dos GPs de Cannes, como essência de construção da ideia. Ou seja, que não é só uma ideia, ela está baseada numa atitude de cada uma das empresas. Então, é vital que a marca trabalhe para que o seu impacto na sociedade seja reduzido, descarte, de reuso e tudo aquilo que está em volta, material usado que não prejudica menos a natureza, e até incentivando a sociedade a participar desse pensamento, construindo junto o que eles esperam do próprio produto. Então, eu acho que a rede social, né, quando a internet se transformou nesse grande universo de debate, pressionou, mas ajudou a transformar o mundo de consumo hoje. Eu acho que isso não tem volta, isso é o futuro e a gente tem que celebrar que o nosso mercado de serviço, de produto, de marca, de comunicação, de mídia, está junto nesse olhar de que sem um entendimento responsável daquilo que a gente deixa na nossa pegada, a gente vai deixar um planeta pior. E as pessoas querem falar disso, então um ambiente melhor para discutir essa rede social e as marcas vivem da rede social, elas necessitam dessa conversa e a gente como
o meio do caminho dessa história, está aprendendo muito e está sabendo conversar com cada público específico da maneira que cada marca consegue. Então, eu acho que evoluiu e não tem volta mais, o que é positivo para todo mundo. Pô, isso eu acho que é muito importante, cara. As marcas hoje realmente estão fazendo cases importantes com isso e isso só agrega no nosso futuro no mundo, no planeta, e eu acho que isso é muito importante realmente. Marcelo, quero agradecer a você, a esse bate-papo aqui, a gente conhecer um pouco mais da história desse grande profissional, Marcelo Reis. E se você quiser colocar qualquer coisa, fique à vontade. Foi um bate-papo muito legal. Só queria te agradecer esse espaço e sempre que quiser falar de assuntos variados do nosso mercado, acho que a Leo tem profissionais talentosíssimos para poder ampliar essa conversa e esse debate em qualquer que seja a temática. Então, conte com a gente sempre, foi um prazer falar com vocês e bora fazer uma sociedade mais interessante. E nós de comunicação, somos importantíssimos nessa transformação do planeta que a gente quer viver.